Hoje aqui no nosso primeiro podcast, né, no nosso Lemoncast, com a visita ilustre aqui do nosso amigo, do meu paciente, né, Dr. Vidal, uma referência hoje em cirurgia plástica aqui no estado do Mato Grosso. Doutor, seja bem-vindo. Falaremos hoje um bate-papo aqui, né, vamos fazer algumas perguntas interessantes aqui para ele. Ele vai contar um pouco a história dele, né, doutor? Seja bem-vindo a Lemoncaps, inaugurando o nosso podcast, nosso Lemoncaps #1, Dr. Vidal Guerreiro. Oh, maravilha, Enio. Obrigado. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui com você, conhecendo inclusive a fábrica da Lemoncaps, e que eu sei que vai ser um sucesso, porque eu mesmo já experimentei os produtos. Então, para mim é uma alegria, é uma honra estar aqui com você. Maravilha. Vamos lá, eu espero que a gente possa aí trazer muita informação para as pessoas. Show de bola. Vamos lá. Vidal, eu queria te fazer a primeira pergunta, para você contar um pouquinho da história sua na cirurgia plástica, né? Como começou tudo isso? Né? Nós sabemos hoje que é 12 anos de portas abertas, né? O doutor inaugurou um instituto novo lá, a Clínica Área, são 12 anos de portas abertas. Eu queria que você contasse um pouquinho da história, onde começou toda essa linda história aí da cirurgia plástica. Eu vim de São Paulo, né? Onde eu fiz a minha formação em cirurgia plástica foi em São Paulo. Então lá eu fiz a residência no Serviço Integrado de Cirurgia Plástica, no Hospital Ipiranga, em São Paulo, capital. Depois eu fiz uma especialização em reconstrução mamária no Hospital Pérola Baito, que é o maior centro de referência da mulher do Brasil. Depois eu fiz um mestrado, inclusive. Olha, esse mestrado foi na Universidade Federal de São Paulo. E aí chegou no ponto que eu resolvi ir embora. Eu falei, não, eu vou embora de São Paulo, porque aqui eu já fiz o que eu tinha que fazer. E como que chegou o Mato Grosso nessa história aí, doutor? Pois é, eu vim para cá porque eu conhecia Cuiabá. Na minha infância eu vim para cá, eu tenho um tio médico que eu admiro muito, que mora aqui e é uma referência para mim, o Dr. Guerreiro, e ele sempre me acolheu muito bem. Quando eu estava na faculdade, inclusive, era interessante que como eu fiz uma faculdade que era uma universidade federal, então volta e meia acontecia uma greve. E aí você tinha um tempinho, dava um pulo em Cuiabá. Eu vinha para cá. E nessas greves eu vinha para cá, eu atendia junto com ele me mostrava o atendimento, auxiliava em cirurgias, né? Então, foi um aprendizado muito importante. Então, eu sempre tive Cuiabá, assim, com carinho, por esse acolhimento familiar que eu tive. Maravilha. E aí, quando eu terminei esse mestrado, quando eu estava com essa questão de ir embora, Cuiabá veio à minha cabeça. Eu vim para cá, visitei, senti o clima da cidade, porque tem que sentir, né? Você vem e sente como é que a cidade é, e eu adorei aquela sensação. Eu falei, esse clima caloroso. Calor, né? Mas o calor não me incomoda as pessoas, mas eu me sinto bem no calor. Mas, então, essa energia positiva que eu senti aqui em Cuiabá, eu falei, é aqui. Maravilha. E eu fiquei nessa, vindo toda semana, eu pegava um avião em São Paulo e vinha para cá. Lá em 2013 comecei a vir, e até que eu consegui me estabelecer em 2014 aqui, onde eu fui para uma clínica, que é onde eu fiquei até algumas semanas atrás, e eu fui muito feliz lá na Clínica Harmonize, e aí agora sim a gente inaugurou a Clínica Área. E gente, nós estamos falando aí de 12 anos, né? São 12 anos aí de Cuiabá, de Mato Grosso, né? São 12 anos atendendo muitos clientes, prestando esse serviço magnífico. E a gente sabe que dentro desse serviço da cirurgia plástica, da estética, a tecnologia é muito importante, né, doutor? Né? Você está sempre inovando, sempre trazendo tecnologia. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, para os nossos amigos aqui, os nossos seguidores da Lemon, quais são os procedimentos que tem lá na clínica, na área, como que está essa questão de inovação e tecnologia que vocês estão sempre preocupados em trazer esses benefícios para os seus pacientes? Não só a tecnologia, mas a inovação. Acho que essa talvez seja a palavra principal na cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica ela é vamos chamar assim, um serviço artesanal. Ela depende mesmo da capacidade técnica de quem executa. Ela depende do talento dessa pessoa ou do esforço, né? E você inovar, buscar um conhecimento, isso talvez seja o mais importante na cirurgia plástica.
Eu diria também na medicina. Nós vamos usar a cirurgia plástica como exemplo, né? Então, o que a gente traz com a gente é isso. Eu não posso simplesmente sentar na minha cadeira e achar que eu sei tudo e é assim que eu faço e é assim que dá certo. E quando eu olho para trás e faço essa comparação, eu vejo o quanto eu mudei as minhas técnicas, a maneira de eu fazer as coisas nos últimos 10, 12 anos. Na pandemia, nesse período de pandemia, houve um crescimento muito grande nessas inovações e tecnologias. Então, todas essas cirurgias, eu vejo que eu faço elas diferentes. Então, a cirurgia mamária, por exemplo, que a gente usa a técnica de alça de sustentação muscular, que ela mantém um implante mais alto e mais preso, com cicatriz menor. Hoje a gente consegue a cicatriz da mama 50% menor do que ela era, o que é uma evolução enorme, que 15 anos atrás não existiam e passaram 50 anos fazendo do mesmo jeito. Então, olha como houve uma evolução. No facelifting, por exemplo, no facelift a gente faz uma técnica mais profunda para não dar aquela cara esticada, para não ficar com aquela boca arreganhada e coisas que as pessoas têm medo de fazer. Então, muita gente tem um pouco de estigma mesmo de fazer um facelift porque tem medo de ficar muito esticada. Mas com a técnica que eu uso hoje, que é o Deep Plane, entre outras, claro que a gente associa detalhes, né? A gente não tem mais isso. Então, houve uma evolução muito grande. E a gente está entrando nesse assunto porque eu vejo que eu fico feliz com isso, eu não parei no tempo. Todo ano eu estou fazendo alguma coisa porque eu vejo um detalhe, vou lá aprender e volto. Então, às vezes eu consigo... Sempre trazendo essa inovação para os seus pacientes, né, Dr. Vidal? Sempre, sempre. Se você não fizer assim, eu vejo que você não evolui. Você não evolui e não consegue oferecer para o paciente aquilo que tem de melhor. Pode ser que você não seja o melhor do mundo. Não, claro que não. Mas você está oferecendo aquilo que tem de mais moderno. Esse é o importante para a gente sim conseguir dar o melhor resultado. Maravilha. E pensando nisso, além da parte de inovação e tecnológica, a gente sabe que hoje a cirurgia estética, né, a cirurgia plástica, ela traz, além do benefício físico, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os benefícios emocionais, sobre os benefícios psicológicos, né, sobre a autoestima, como a pessoa se sentir bem, porque não é só lá e fazer uma mudança física, né, é a pessoa se sentir bem, né. Então, assim, minha esposa, a Mariana, foi lá na inauguração, né? E ela foi entrando pelos corredores e ela tá louca para fazer a blefa, né? Que ela sente que ela traz do pai dela aquela sobrancelhazinha que dá uma caída e tal. Ela falou, eu já estou me sentindo aqui aos cuidados da equipe do Dr. Vidal. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação que é tão importante. Não só o estabelecimento da parte física, mas a parte cognitiva, a parte emocional desse paciente. Sim. E às vezes o ganho emocional e o ganho de autoestima é ainda maior do que o ganho físico. Então, usando esse exemplo, né, a gente tem uma melhora física que todas as pessoas percebem, né? Mas aquela melhora profunda, psicológica, de autoestima, essa é mais perceptível, claro, por quem faz. E às vezes esse ganho é maior ainda do que o ganho físico. Maravilha. Claro, isso aí daria um outro podcast, né? Mas inúmeras histórias que eu vou enumerar uma ou duas aqui, de mudanças profundas na autoestima e na qualidade de vida das pessoas. E no comportamento, né, doutor? Tudo. Então a pessoa até caminha diferente, né? Quando ela, por exemplo, faz uma cirurgia mamária, ela muda até a posição dela. Por quê? Porque ela se sente bem, ela não tem mais vergonha, né? Quantas pessoas eu já operei de facelifting que são pessoas ali na casa dos 55, 60 anos, que estão bem envelhecidas. E ela tem uma cabeça hoje, uma mulher, um homem de 55, 60 anos, ele tem uma cabeça jovem, ele está no auge da produção dele, ele está bem, está bombando na profissão, mas ele se olha no espelho e vê aquela cara envelhecida, ele vê, não está combinando o que eu sinto com o que eu vejo. E nem as outras pessoas. Porque às vezes a outra pessoa fala, o que está acontecendo com você? Você está envelhecido, você está triste, está desanimada? Ela, não estou desanimada. E muitas vezes isso influencia no resultado. A equipe vem falando para mim aqui que eu não pareço 40. Não sei se eles estão puxando meu saco ou eu estou bem com meus 44, né? Estão querendo aumento. Mas é interessante isso, porque isso muda até na performance profissional.
porque eu já operei pessoas que são vendedores, né? Pessoas que vendem, né? E eles me deixam assim, uma coisa muito clara. Eles dizem, fiz a cirurgia, o meu jeito mudou, eu estou vendendo mais. Porque a pessoa que está negociando com ele, ela olha com um rosto mais confiante, um rosto mais forte, mais ativo, fecha o negócio mais fácil. Então, assim, a mudança na autoestima, ela realmente é profunda na cirurgia plástica. Porque ninguém vai lá fazer uma coisa que não está incomodando. Não, meu rosto não está me incomodando, eu vou fazer. Não, você só vai fazer se estiver te incomodando. Perfeito, também acho muito legal. E eu acho que está aí para auxiliar mesmo. Se está com vontade e se conecta num profissional de qualidade, né, que se conecta à segurança, tem que fazer mesmo. Eu sou da opinião que a pessoa tem que fazer para se sentir melhor, ter uma autoestima e resolver as coisas mesmo para se sentir bem. O nosso maior patrimônio é o quê? É a gente mesmo. Então não adianta, às vezes a pessoa ela economiza para trocar de carro, que vai ser uma coisa boa para ela, claro que vai, mas ela não faz isso com ela mesma. Então ela não faz aquele investimento próprio. E é nela que vale. O carro bate, o carro quebra, o carro rouba, o carro perde. Ela não pode quebrar, ela só tem ela mesma. Mas eu vou contar uma história que reflete muito essa questão de mudança de hábito. Eu operei uma senhora, mas isso faz bastante tempo, faz uns 5 ou 6 anos. Foi uma lipoescultura mais abdominoplastia. E ela veio me procurar porque a gente tem uma técnica, e é legal isso, né? A gente tem uma técnica de fazer o umbigo que ele fica um pouquinho para dentro, assim, você não vê a cicatriz em volta. Então ela permite colocar um biquíni. Você acaba escondendo a cicatriz lá dentro. Lá embaixo, né? E é uma técnica que eu, inclusive, fui um dos autores dessa técnica. Ela está publicada em 2010, faz bastante tempo, numa revista científica. Então, ela é minha, é uma técnica própria. E ela fica bem legal porque ela fica natural. Então, ela veio por causa disso. Ela falou, doutor, eu vim aqui porque eu estou adiando essa cirurgia faz uns, sei lá quantos anos, porque eu não quero botar o biquíni e ficar aquela cicatriz em volta, aqueles pontinhos para fora que parece uma tampinha de garrafa. Aí eu até uso isso na consulta, que foi ela que me falou, né? E aí ela veio para fazer a cirurgia. E aí a gente foi conversar e tal, e ela falou assim, doutor, vai saber qual que é a minha... Agora eu encontrei essa técnica, eu quero, mas sabe qual que é a minha maior motivação? Eu até me gosto, assim, eu não acho que eu tô ruim, assim, demais e tal. Mas a minha maior motivação é a minha família. Porque, assim, eu vivo bem, assim, mas quando eu boto um biquíni, aí eu não me sinto bem. Então, o que me pega é ficar sem roupa, mas de roupa eu tô de boa. Só que a minha família todo ano marca uma viagem para a praia. Todo ano. E aí nós marcamos a viagem, passagem comprada, chega lá uns 15, 20 dias antes, eu falo assim, ai, pessoal, não consegui as férias, me tiraram as férias, família, vão vocês. E num ano eles foram sozinhos, eu fiquei. E aí todo mundo, poxa mãe. No outro ano, mesma coisa. No outro ano chegou ali uns 20 dias antes, aconteceu alguma coisa comigo. Eu fiquei mal, fiquei doente e tal, eu inventei alguma coisa para não ir de novo. E aí o pessoal não foi. Aí, quer dizer, o pessoal foi e tal, e eu fiquei lá, né, me escondendo de vergonha. No terceiro ano, eu fiz a mesma coisa. E aí o pessoal falou, não, então a gente não vai. Aí todo mundo perdeu a viagem, o final de ano na praia, porque eu estraguei a viagem, o Natal de todo mundo. Aí eu falei, poxa, gente, agora não dá. Se eu estiver só me machucando, vai lá, mas eu estou machucando a minha família. Então, a minha motivação de fazer a cirurgia é eu poder ter momentos bons com a minha família. E aí ela fez, e obviamente no ano seguinte ela foi para a praia, e até me mandou uma foto lá dela na praia, e isso aí para mim foi talvez o maior pagamento que eu tive nessa cirurgia. É isso aí, Dr. Vidal Guerreiro, 12 anos aí de atendimento, mais uma das histórias aí desse legado já de 12 anos atendendo no Mato Grosso. Então, Vidal, vamos lá, agora vamos falar um pouquinho sobre nutracêuticos, né, pessoal? A Lemon Caps é a primeira indústria nutracêutica do estado do Mato Grosso, né? A Lemon Caps sempre inovando, a gente estava falando agora há pouco sobre inovação, sobre tecnologia, né? E a Lemon está tentando desenvolver, num médio a longo prazo, um pellet, doutor. Já pensou se a Lemon Caps consegue trazer para o mercado hoje um pellet nutracêutico? A gente conhece hoje os pellets hormonais, os pellets da beleza, os pellets esportivos. Por que não só trazer para o mercado
um pellet nutracêutico. Imagina a dor, doutor, de um idoso que tem dificuldade de tomar um monte de comprimidos nutracêuticos. Eu, que sou bariátrico, né, tenho 16 ou 15 comprimidos todos os dias que eu tenho que tomar. Eu seria o primeiro a levantar a mão. Opa, eu quero esse pellet. Implanta aqui no meu bumbum, debaixo da gordura, que eu preciso tomar mais 15 comprimidos por dia. O que você acha dessa ideia de inovação? Essa inovação aí, realmente, quando você me falou, me surpreendeu. Porque, lá no fundo, a suplementação ela é necessária. E a gente vê que as pessoas que fazem uma suplementação adequada, ela tem uma qualidade de vida melhor mesmo. Tudo nela fica melhor, ela está mais preparada até para uma cirurgia. E quando vem a ideia desse pellet, que a gente pode chamar de chip aí, para quem não entendeu, né? É o chip, né? Que é o chip hormonal, o chip da beleza, e agora tem esse chip nutracêutico, que vocês estão tentando desenvolver. Para mim, isso aí é uma ideia maravilhosa, porque da mesma forma que o hormônio a gente coloca, passa, todo dia você tem que passar, pode ser que você não esqueça, ou você foi viajar e não levou, então gera, sim, uma necessidade de você ter uma rotina, né? E quando você coloca o chip, você já tem aquilo já sendo liberado de uma forma controlada. Programada, né? Sem picos, né, doutor? Sem picos. Então isso já foi um avanço na questão hormonal. E eu acredito que isso é um grande avanço na questão nutracêutica também. Lemon Caps, trazendo inovação, tecnologia, logo trazendo essa novidade para o mercado, tá? Doutor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da suplementação com os cuidados dela. A gente sabe que é importante suplementar, a gente sabe que suplementação é alimento nas suas infinitas aplicabilidades aí. Cápsula mole, spray, sachê, né, goma, né, que hoje vem a creatina em goma aí bombando no mercado. E desculpa a modéstia, a creatina em goma da Lemon Caps é a melhor do Brasil, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância e desse cuidado. A gente falar aqui para os nossos amigos da importância e do cuidado do suplemento, né? Qual a importância que isso traz para nós e os cuidados também que isso deve existir. Falando não em cirurgia, mas no nosso dia a dia, a suplementação ela é importante porque a gente consegue equilibrar, fazer um equilíbrio de vitaminas, proteínas, minerais, hormônios. Então, quando a gente faz alguma suplementação, a ideia é gerar um equilíbrio melhor. E se o nosso corpo está mais equilibrado, a gente tem mais saúde e vive melhor. Na questão da cirurgia, que é onde eu entendo mais, a suplementação ela é muitas vezes necessária, porque é natural que com o estilo de vida que a gente tem hoje, que é um estilo de vida mais corrido e estressante, a gente está meio desequilibrado, todos nós estamos. Então, se você for medir ali todos os eletrólitos, medir os hormônios, medir os minerais, você vai ver que a gente não está equilibrado. Porque o estresse no dia a dia leva a isso. A alimentação, nossa, não é aquela alimentação tão saudável. Então, essa nutrição, esse preparo pré-operatório faz muita diferença. Maravilha. E é o que a gente indica hoje. A gente, inclusive, até na nova clínica, na clínica área, a gente tem lá um atendimento com nutricionista. Uma equipe multidisciplinar. Justamente para a gente ter um paciente mais preparado para a cirurgia, e isso também influencia na recuperação no pós-operatório. Então, os nutracêuticos eu indico hoje no pré-operatório e no pós-operatório. E depois a paciente ou o paciente, ele vai parar só se ele quiser, porque se ele continuar fazendo isso, é uma grande vantagem que ele vai ter. É uma questão, a gente fala assim, você precisou fazer uma reposição, um tratamento para realizar uma cirurgia, só que aquele tratamento já te deu uma nova vida e depois você simplesmente continua. Então, a suplementação, me corrija se eu estiver errado, a suplementação alimentar, então, é um complemento, é um auxiliar, ela pode ser uma colaboração aí para um pós-cirúrgico? Sim, pode não, ela é. Quando a gente pega uma pessoa com anemia, vamos pegar uma coisa bem simples, uma pessoa com anemia. A gente não opera paciente com anemia, por quê? Porque a gente sabe que isso vai trazer um pós-operatório mais arrastado, mais difícil, enfim, vai ser pior para essa pessoa. E isso
é muito fácil de entender com anemia, né? Mas isso vale da mesma forma uma pessoa desidratada, uma pessoa desnutrida, é da mesma forma. Por isso que o paciente que faz cirurgia bariátrica, a gente não pode fazer uma cirurgia muito grande nele, porque ele não tem uma reserva funcional, uma capacidade física, energética. Então minha pochetinha não vai poder sair daqui? Vai. Fazer uma reposição. É que a minha pochetinha é pequena. Fazer uma reposição aqui que vai dar certo. Então, tá ótimo. Então é isso. O bariátrico, por exemplo, o pós-bariátrico, ele não tem a mesma capacidade funcional. Então, abre um pouquinho mais de ponto nele, tem um pouquinho mais de líquido, ele é um pouquinho mais arrastado. Por causa da deficiência de vitaminas que ele tem. Então, por isso que você está bem nutrido no pré-operatório faz toda a diferença na sua recuperação, no pós-operatório. Só que a maioria das pessoas acha que ela está bem, não sinto nada e tal, porque o nosso estilo de vida gera essa desnutrição que é subclínica, ou seja, você não vê, mas ela já está lá. Então, se a gente conseguir corrigir isso antes, nós vamos ter um pós-operatório e um resultado. Então, melhor. Por isso que se você utilizar os suplementos da Lemon Caps junto com a expertise aqui do Dr. Vidal, a gente nutre assim sempre a sua melhor versão. Concorda, não? Concordo. Agora, aproveitando o espaço aqui, aproveitando a sua vinda, todo mundo que falou, você vai falar com o Vidal hoje? Então, peraí, já pega uma dica aí do melhor nutracêutico para a pele. Então, o que você daria aí de dica para os nossos amigos aqui do melhor nutracêutico ou de um suplemento que ajudaria muito ou no pré ou no pós para a pele, para o rosto, né? Qual é a dica do doutor aí para a gente ajudar a galera aí para ter uma pele bonita aí suplementando? Bom, Enio, na questão da pele, na questão cutânea mesmo, o que a gente tem de melhor é o uso de colágeno, né? Um colágeno hidrolisado, que é o que dá a reposição, é melhor no colágeno tipo 1, que é o da pele. Mas, na verdade, vamos pensar numa cirurgia completa, a gente usaria todos, o 1, 2 e 3, porque a gente também precisa de um músculo bom, a gente também precisa das outras regiões, das vísceras, funcionando direitinho, para a gente ter o nosso pós-operatório melhor. Mas para a pele, se for essa a pergunta, o melhor é um colágeno tipo 1, o hidrolisado. Uma questão importante que os pacientes têm que entender é que o uso de colágeno ele não vai te dar um resultado amanhã. Não é assim igual um fármaco, igual um remédio que você passa na pele e no outro dia ou em breve você já vê o resultado. Não, a gente está falando de alimento. E alimento ele precisa ser processado e precisa com o tempo o seu corpo ir se acostumando e ir também repondo os estoques que estão sendo perdidos. Por isso a importância do suplemento, né, de um nutracêutico. Nós estamos falando de alimento, numa outra aplicabilidade. Por isso o uso constante, a mudança do hábito. Exato. E aí ter um resultado que a longo prazo. Né? Por isso que a importância, o doutor falou uma coisa muito importante, a diferença entre um fármaco e um nutracêutico. O fármaco talvez você tenha uma resposta mais rápida, mas tem a contrapartida aí dos efeitos colaterais, né? E o nutracêutico não. O nutracêutico tem um efeito colateral infinitamente menor, né? Só que o uso diário dele prolongado que vai trazer realmente os benefícios ao longo prazo. E tem uma questão que, como a nossa cultura hoje é de um resultado imediato, então muitas vezes as pessoas não valorizam o uso de suplementação. Colágeno, por exemplo. Mas quando você pega pacientes, e eu tenho pacientes, irmãs, né, com uma idade semelhante, uma se cuidou a vida inteira, uma fez suplementações, se cuidou, passou protetor solar, enfim, ela se cuidou, e a outra não fez, não teve nenhum cuidado consigo mesma. Você olha para essas duas pessoas e você vê uma muito mais velha que a outra, mas não é pouco mais velha, e uma muito mais cansada, e essa aqui, assim, um padrão de vida, no sentido de saúde, muito melhor. O resultado não é imediato, mas no longo prazo, ele é maravilhoso. Vidal, vamos falar um pouquinho de futuro. Vamos falar um pouquinho de como a gente vê, como você vê hoje a cirurgia estética, a cirurgia plástica para o futuro, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional. Como é que você projeta essa maravilhosa cirurgia que traz tanto benefício, não só estético, físico, como mental,
linkado a uma boa suplementação pré e pós-cirúrgica, como é que você vê isso no futuro, nos próximos 5 a 10 anos? A tendência é que a gente tenha um aumento na procura das cirurgias estéticas, porque as pessoas desejam mais se apresentar melhor, viver melhor, corrigir aquilo que está incomodando, né? Aquela coisa que para outra pessoa pode não atrapalhar, mas para o íntimo dela atrapalha. Então, e ela se sentindo melhor, ela produz mais, que é o que a gente conversou há pouco. Tem uma performance melhor. A performance é muito diferente. Uma criança que você faz uma cirurgia de orelha em abano, essa criança muda até o jeito dela ser, né? O apelido que ela tinha acaba de um dia para o outro e ela se sente bem, se sente forte. É outra criança, você vê, parece que baixou ali um espírito positivo, aquela criança evoluiu e voou. Então, hoje está mais ciente de que a gente consegue melhorar essas coisas e é mais fácil, porque o acesso à cirurgia plástica é mais fácil, então a tendência é que a gente tenha um aumento nessa procura, um aumento nas cirurgias plásticas. No mercado de nutracêuticos, eu também acredito que talvez a evolução seja ainda maior, porque existe uma conscientização das pessoas e dos médicos também, de que isso é necessário para melhorar não só o resultado, mas a qualidade de vida daquela pessoa. Porque eu hoje trabalho assim, eu trabalho para melhorar aquilo que incomoda, mas eu quero que aquela pessoa tenha uma qualidade de vida melhor com a minha cirurgia e com algumas dicas que eu também dou, digo, faz isso, vai nesse caminho que vai te melhorar. Então, por isso que eu acho sim, que a tendência desse mercado é crescer muito, porque o valor que as pessoas já estão percebendo nisso está sendo cada vez maior. Da mesma forma, Vidal, que a cirurgia estética ou a cirurgia plástica ela teve um acesso um pouco mais programado para as pessoas, os nutracêuticos também, né? A gente fala isso de 5 anos a 10 anos atrás, o acesso ao nutracêutico era muito caro, né? E as grandes marcas eram absurdo, né? E o mercado brasileiro hoje, ele é um mercado que ainda engatinha nesse mundo nutracêutico. Quando você fala do mercado americano, as pessoas já têm uma conscientização que suplemento alimentar é maravilhoso, né? E aqui o mercado brasileiro ainda está nesse processo. Porém, como você mesmo disse, os profissionais de saúde, o médico, eu como fisioterapeuta, a gente tem que conscientizar os nossos pacientes que o quê? E cada vez é melhor prevenir e é mais barato prevenir do que tratar, né? Sim. Por isso a importância, a gente falou aqui nesse todo bate-papo nosso, a importância de dar conscientização, de procurar um profissional orientado para se suplementar, buscar não fazer autossuplementação, buscar o médico, buscar o nutricionista, para que possa suplementar de uma forma assertiva, correta, para trazer todo esse benefício aí que nós falamos, né? É porque você se automedicar, você se suplementar, acaba que você pode acertar em uma grande parte, mas você vai deixar de ter alguns benefícios. Ou, lembrando que também se você suplementar demais uma vitamina, essa vitamina ela pode se tornar tóxica. Pode causar malefícios. Porque o que a gente diz, a diferença entre um medicamento, uma dipirona, e uma droga é a dose. Se você tomar uma dipirona, ela te faz bem para a dor, mas se você tomar 4, 5 juntas, ela vai intoxicar seu fígado. E o nutracêutico, apesar de ser uma escala muito menor, também você não deve se autossuplementar, né? Faça uma avaliação com o nutricionista, ela vai te orientar e vai te dar as melhores doses, até porque você economiza com isso. Não adianta você tomar 10 coisas e uma está atrapalhando na absorção de outra. Isso é mais assertivo, né? Você acaba até usando então menos e você vai ter um benefício maior. Eu vou fazer uma meia-culpa aqui, sabe? Porque eu mesmo, anos atrás, eu tinha uma certa resistência em fazer suplementações, porque eu falava, gente, eu ainda não vejo esse benefício. Eu não vejo. Eu não via, né? E aí eu, enfim, trabalhei um bom tempo da minha vida sem fazer essas suplementações dos pacientes. Mas aí, claro, a medicina evolui, a gente estuda, né? Eu sempre falo, a ignorância é uma arma contra a gente mesmo. Quando a gente é ignorante, a gente é corajoso, a gente acha que sabe tudo. Então, quando você baixa um pouquinho a bola, veste aquele manto da humildade, não, deixa eu ver se isso aí funciona mesmo, e você começa a ler, você vê que tem benefícios. Então, teve uma fase da minha profissão que eu não fazia suplementações,
porque eu não acreditava muito nisso. Depois que eu fui estudar, depois que eu fui ver, eu percebi que eu estava errado. Não, e a ciência vem trazendo isso, né? Exato. Da mesma forma que a medicina estética evolui, a suplementação evolui com provas científicas, né? Exato. Então, essa comprovação científica, esse mundo científico, vamos dar um exemplo aí com a creatina. A creatina hoje é um dos suplementos mais estudados no mundo, trazendo não só benefícios como uma parte muscular, mas como uma parte como complemento de um tratamento para depressão, por exemplo, né? Como complemento. A creatina nunca vai substituir uma terapia comportamental ou outra técnica de uma terapia cognitiva, mas está comprovado através de estudos científicos que ela ajuda, sim, no tratamento de depressão. Então, olha só, essa evolução científica começa a conscientizar esse grupo médico. E às vezes, só entrando nesse assunto, às vezes ela vai não só adiantar um pouquinho o tratamento, ou seja, você vai sair antes do remédio, fora os benefícios que você tem muscular, os outros benefícios, ela te ajuda a sair mais cedo do problema. Então, mas foi isso que me fez mudar. Quando eu comecei a ler, estudar, eu vi, poxa, isso aqui faz diferença. Ela pode não ser visível ao olho numa avaliação rápida aqui, mas quando você analisa um conjunto de pacientes, não um só, mas vários, e vai revendo isso, você vê que funciona. E aí eu dei um passo atrás e comecei a fazer. Maravilha. Papo muito bom aqui com o Dr. Vidal Guerreiro, né? E aí a última pergunta que a gente vai fazer para você, doutor, é uma pergunta que eu gosto muito. O que é felicidade para o Dr. Vidal? Essa pergunta é difícil, hein? Essa pergunta ela é muito ampla, mas hoje, para mim, se eu fosse escolher, assim, em poucas palavras, felicidade é quando a gente está bem com a gente mesmo e com aquelas pessoas que a gente ama. Para mim, eu fico muito feliz de estar com a minha família, estar com os meus filhos e ficar junto deles. Então, essa para mim é uma felicidade maior. Mas tem um outro detalhe também que para mim resume felicidade, que é quando você, no círculo que você convive, não só na sua família, mas no círculo que você convive muito bem, você causa um impacto positivo para as pessoas. Então eu também fico muito feliz de quando um paciente sai de lá e ele me fala, muitas vezes com lágrima no olho, fala que a vida dele mudou graças àquilo que eu participei na vida dele. Não vou dizer que eu fiz, mas que eu participei. Então, para mim, felicidade é você estar bem com o seu núcleo, com a sua família, você estar feliz com as pessoas que você convive. Maravilha. Esse é o Vidal Guerreiro, aqui no nosso primeiro Lemoncast, né? Quero agradecer aqui de coração a sua presença, agradecer o seu tempo, que eu sei que você é um cara, para trazê-lo, é muito corrido, né? Agradecer o carinho, estender aqui o agradecimento à Fabi, que é a esposa dele, que é uma grande amiga também. A gente sabe que tudo que está acontecendo, toda a estrutura, logicamente, a Fabi está por trás de todo esse projeto. Aliás, vamos fazer uma correção, a Fabi está ao lado ou até à frente, né, de todo esse projeto. Fabi é a esposa do doutor. Agradecer o carinho, agradecer a presença, o tempo, a grande parceria e, primeiro, de muitos Lemoncast que virarem pela frente. Por favor. E eu agradeço. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse primeiro Lemoncast, porque esse tipo de programa ele traz informação útil, informação que vale a pena para as pessoas. É uma informação correta de profissionais que se dedicam a fazer o que estão fazendo. Então não é uma informação jogada na internet, mas sim uma informação correta, valiosa. E eu fico muito feliz de poder participar. Agradeço demais o convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau.